Olá! Hoje aprenderemos sobre divisores de um número natural. E a gente usa muito isso no nosso dia a dia. Quer ver? Sabe quando você tem uma quantidade de balas e quer saber se vai dar ou não para dividir entre seus colegas? Aí você está usando divisores, meio que sem querer. Vamos ver mais um pouco disso? Eu sou a professora Larissa, sejam bem-vindos em mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se aproveita, se inscreve, deixa seu like e não esqueça de habilitar o sininho para você saber as notificações de mais vídeos. Bom, vamos lá ao assunto. É isso mesmo. Toda vez que você tem uma quantidade, quer saber se vai dar ou não para dividir igualmente entre uma quantidade de pessoas, você usa os divisores. Imagina o seguinte, que eu tenho 15 balas e quero dividir entre eu e a minha irmã. Se eu tiver 15 balas, eu tenho que dividir por 2. Dá certo isso? Não, né? Vai sobrar bala. E não é justo eu ficar com uma bala a mais, nem a minha irmã ficar com uma bala a mais, né? Acho que se você estivesse fazendo essa divisão, nem você, nem o seu colega ficaria feliz com essa divisão aí. Então, tem que dividir igualmente. Então, nesse caso, 2 não é divisível por 15. Bom, vamos pensar na outra situação. Eu tenho 15 balas e eu quero dividir entre eu e meus 2 irmãos. Bom, nesse caso, eu tenho 15 balas e vou dividir entre 3 pessoas. Aí dá certo, né? Porque dá 5 balas para cada um, igualzinho, e não sobra nenhuma bala. Isso que é ser divisível ou não. O número será divisível se eu conseguir dividir igualmente e não ter sobras, não sobrar nada, que foi o caso da segunda situação que eu dei. Tinha 15 balas, 3 pessoas, deu para dividir igualmente, cada um ficou com a mesma quantidade e não sobrou bala. Nesse exemplo, o 3 é divisível por 15, certo? Bom, vamos ver mais exemplos disso. Então, nosso primeiro exemplo aí, eu quero saber os divisores de 12. Então, aqui, ó, eu fiz todas as divisões, tá vendo? Fiz 12 dividido por 1, que dá 12, 12 dividido por 2, que dá 6, 12 dividido por 3, que dá 4, e assim por diante. Fiz 4, 5, 6, 7, até o 12. Por que eu não fiz depois do 12? Vamos pensar no seguinte, se eu tenho 12 balas, tem como eu dividir entre 13 pessoas? Não, eu tenho uma quantidade menor. Por isso que o divisor não vai ser maior nesse caso, tá bom? Então, vamos lá. Só vai ser divisor se não sobrar resto, ou seja, se o resto for 0. Lembra que eu comentei? Então, vamos lá. Essa primeira aqui, ó, 12 dividido por 1, o resto é 0? Sim, então ele é divisor de 12. O 2, eu dividindo por 2, o resto é 0? Sim, então o 2 também é divisor de 12. O 3 também é, o 4 também é. Ó, todos que o resto for 0, significa que o número que está na chave, ou seja, o divisor, ele é divisível por 12, tá bom? O 5 já não é. Por quê? Porque o resto é 2, não pode ter resto. O resto tem que ser 0. Então, esse daqui, né, não é. O 6 é, ó. O 7 não é. O resto dessa divisão por 7 é 5. Não pode ter resto. O resto tem que ser 0. Então, essa não é. A dividido por 8 também não é. A dividido por 9 também não é. A dividido por 10 também não é. A dividido por 11 também não é. Dividido por 12 é. Por quê? Porque o resto é 0. Muito bom. Então, vamos lá. Os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todos os que deram a divisão exata. Vamos perceber, vamos notar, né? Não sei se vocês notaram, vou mostrar aqui para vocês. Os divisores. Repara que o 1 vai ser divisor de todos. Por quê? Vamos supor que eu tenho 20 balas.
Vou dividir entre uma pessoa, ou seja, só entre eu. Tem como? Tem, eu vou ficar com 20 balas. Se eu tiver 12 balas e for dividir entre aspas só para mim, eu vou ficar com as 12 balas. Ou seja, é possível fazer essa divisão, não tem resto. Então, o 1, ele é divisor de todos. Da mesma forma que o próprio número, aqui ó, o próprio número é o seu divisor. Então, 12, tenho 12 balas, vou dividir entre 12 pessoas, cada uma fica com uma bala. Se eu tiver 20 balas e for dividir entre 20 pessoas, cada pessoa fica com 20 balas. Enfim, posso ter 30 balas, se for dividir entre 30 pessoas, cada pessoa ficará com uma bala. Ou seja, essa divisão também sempre será exata, não tem resto. Bom, então nesse caso, os divisores, ele tem começo, o começo é sempre o algarismo 1, e ele tem fim. O fim, o último divisor, sempre será ele mesmo. Então, se eu quero os divisores de 12, o último número será 12. Se eu quero os divisores de 13, o último número será o 13. Se eu quero os divisores de 14, o último número será o 14, e assim por diante. Sempre, sempre, sempre. Primeiro número é o 1, o último número é ele mesmo. Vamos ver mais um exemplo. Faremos aí com o 10. Então, eu fiz também todas as divisões, ó, eu dividi o 10 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até o 10. Então, nesse caso, 10 dividido por 1, o resto é 0, então o 1 é divisor. O 2 também dividindo por 2 dá exato, o 2 é divisor. O 3 não, ó, ele resta 1, não pode restar nada, tem que restar 0. Então, aí não é. O 4 também não é. O 5 é, porque o resto é 0. O 6 não é, porque o resto é 4. O 7 não é, porque o resto é 3. O 8 não é, porque o resto é 2. O 9 não é, porque o resto é 1. O 10 é, porque sobra 0 aí. É exata. Bom, então, resumindo, os divisores de 10 são o 1, o 2, o 5 e o 10. Lembrando que eu falei no outro exemplo, sempre começa em 1 e sempre termina nele mesmo. Sempre, sempre, sempre. Ou seja, o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Ele tem fim, né? Ele tem um começo, que sempre é o 1, e ele tem um fim. Combinado? Fácil, né? Então, recapitulando o que a gente viu aí. Um número será divisível se o resto for 0, ou seja, se for uma divisão exata, tá bom? Então, nada mais que isso, você pode fazer as divisões ou pensar nos critérios de divisibilidade, eu vou deixar aqui no card, se você ainda não viu esse vídeo, explicando quando um número é ou não é divisível por ele, que vai ajudar muito, então, nesse caso. Tá bom? Então não esqueça de compartilhar seu vídeo. Se você não deixou o seu like, já deixa o seu like. E um beijo e até o próximo vídeo.